Estamos de volta nesse novo bloco desse episódio do OKCast, onde nós estamos falando sobre o posicionamento de marca. Estivemos aqui com o Diego, já um papo legal, Diego e Beatriz. Falamos muito sobre o posicionamento mesmo, pessoa, propósito, o que fazer, o que não fazer, os caminhos de construir a marca. E aí agora a gente precisa distribuir essa informação, Diego. Como que então são os nortes na hora de distribuir a sua imagem, né? Quando eu digo distribuir, eu digo assim, ó, construímos e agora eu quero espalhar. E eu vou colocar ela em canais diferentes. Qual o cuidado aí, como que funciona? Certo, essa parte da divulgação é um dos pontos de principais cuidados, assim, porque todo o trabalho de construção de posicionamento pode ir por água abaixo se você colocar ele no lugar errado, principalmente quando você tem recursos limitados, né? Quando é um começo de um posicionamento e às vezes você não tem muito fôlego para errar. Então, considerar aonde a sua marca será exposta e como ela será exposta envolve bastante responsabilidade, assim. Para isso existem profissionais que são especialistas só nessa etapa de distribuição. Isso também. Então a gente consegue ter uma pessoa que faz o planejamento, uma pessoa que transforma esse planejamento em imagem e a pessoa que pega esse produto visual, essas artes que são criadas e coloca nos lugares que faz sentido que elas sejam postas. E eu vou fazer de conta que eu não esqueci. Mas para falar sobre isso, a gente também trouxe o Chaides Lucas. Olá, gente, tudo bem? Olá. Chaides tem uma agência de marketing digital. Isso mesmo. Já que nós estamos falando em distribuir, a gente precisa desse profissional que distribui. Exatamente o que eu pensei. Então, Chaides, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Eu que te agradeço, tá? Eu fico honrado por esse tempo, por esse momento aqui para estar falando um pouco sobre o que a gente faz todos os dias. Né? Hoje eu tenho uma agência de marketing digital, sou sócio nela e a gente faz exatamente esse trabalho de distribuição e alavancagem de negócios. Perfeito, isso aí. Então, Diego, vamos pensar assim, na prática, nós contratamos o Diego, publicitário, ele fez o estudo da marca, desenvolvemos ali os conceitos, os atributos, tudo certinho. Passamos para a Beatriz. Beatriz desenvolveu o design da marca, a identidade visual, pensando em todos os lugares onde ela estaria presente. E isso também é um cuidado que se exige. E aí agora a gente quer colocar a marca na rua, num ambiente digital, que é o ambiente em que o Chaides distribui a marca. Qual que é o maior cuidado que se deve ter para distribuir a marca num ambiente digital? Então, empresas que investem em posicionamento, antes de fazer a busca por já distribuir, são a minoria, né? A gente já pode partir disso. Sim. Assim. Então, uma coisa muito interessante se uma marca coloca um especialista em posicionamento para conversar com um especialista em marketing, a probabilidade de o resultado vir é muito maior do que se uma pessoa que não entende do assunto for conversar, porque às vezes o pedido sai errado. Já deve ter passado muito por isso. Com certeza. Eu tenho uma expectativa do que eu quero de resultado e eu acho que isso se concretiza em um pedido. E eu faço esse pedido para o Chaides e ele faz exatamente o que eu pedi com perfeição. E no final das contas, o que eu pedi estava errado. Né? Isso acontece muito. Então, eu acho que o ideal seria que as empresas investissem nessa questão de ter alguém, seja um profissional interno de marketing, para poder entender com propriedade assim, as vontades e os desejos da marca, ou envolver o profissional do marketing nesse processo. Sim, sim. Porque muitas vezes chega a um pedido sem que a pessoa tenha participado da estratégia. É mais a parte de execução e isso pode dar um ruído, né? E, enfim, aí, né, Chaides, você pode comentar pra gente aí os tipos de possibilidades hoje do mundo digital. Perfeito. Até completando o que você está falando, né, dessa questão, a pandemia acelerou muito o digital, deu um boom,
né? E hoje todo mundo quer entrar no digital e a maioria das pessoas acham que, pô, eu vou pegar o dinheiro e vou só colocar ali e tudo vai se resolver. É só dinheiro. Exato. E não é assim. Tem todo um processo, todo um planejamento, né? Eu costumo dizer que é uma escada, que você tem que subir degrau por degrau para você conseguir obter o seu resultado, né? E hoje nós temos vários meios de estar levando a sua mensagem, de estar levando o seu produto ou serviço, né? Como o Google, Facebook, Instagram, né? Twitter, TikTok, LinkedIn. Como vocês já falaram, você tem que saber aonde o seu cliente, aonde o seu público-alvo está e ir até ele, né? Mostrar o seu produto para ele, mostrar o seu serviço para ele. Até uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, porque nós fazemos isso todo dia, nós consumimos todo dia, Sim. né? Então é muito mais fácil você pensar, tá, mas como que eu chego até o produto que eu quero? Como que você fazer uma engenharia reversa, né? Como que o meu cliente, ele me pesquisa, como que ele me procura? Será que ele vai no Google? Será que ele vai no Instagram? Será que ele vai no Facebook? Né? Que são redes diferentes. Exatamente. Né? Diferentes, perfis diferentes, Com objetivos certeza. diferentes e características de público muito específicas, Não, às e vezes. o grande diferencial entre, por exemplo, você aparecer ou investir para aparecer no Google e no Facebook, no Instagram, é a maneira como essas plataformas entregam. Por exemplo, o Chades comentou que no Google você pesquisa o nome da pessoa. No verdade. Facebook, os anúncios que aparecem para você não são necessariamente relacionados com uma busca que você fez. Sim. Elas estão muito mais relacionadas com outros interesses que você tem com hábitos de consumo da sua rede. E que às vezes você não está pronto para comprar ali. Às vezes você não está Com pronto para certeza. comprar ali, mas é um tipo de estímulo de anúncio diferente da pessoa que vai pesquisar no Google, por exemplo. Né? Ali você não está... É mais completo, né, o que ela quer. Porque aí é mais direto, né? Eu acho que quando uma pessoa ela tem a motivação de ir lá escrever uma palavra-chave e aí ela encontra o que ela está pesquisando, ela tem intenção. Sim, Né? No exatamente. Facebook, nessas outras redes, É entretenimento mesmo, é mais né? uma questão de atenção. né? Atenção, é passar o Exato. tempo. Então ali ele não quer comprar. É Sim, lugar de sim. relacionamento. Exato. E às vezes, por exemplo, você chega para um profissional de marketing, ele vai saber te dizer como que você cria um anúncio para quem está com a intenção ou como que você cria um anúncio para chamar a atenção. Não necessariamente a pessoa já está no momento de Sim. fazer a compra, mas você pode despertar nela isso. Então, saber utilizar essas ferramentas ou chamar quem saiba pode fazer diferença no tipo de resultado. Porque hoje, uma coisa que é uma armadilha, né, que é muito fácil de você se aventurar. Então, você assiste lá um vídeo no YouTube e fala, não, então eu mesmo vou fazer meus Já anúncios. sou especialista. E aí eu mesmo vou subir meus anúncios e tal, e você não entende, por que não tá dando resultado? Sim. Aí- E como não é tão caro, as pessoas Exato. pensam assim, vou colocar 200 ali. É. E aí, Pois é, mas aí acaba virando uma frustração. Uma frustração. E, muita gente às vezes acaba saindo de certas iniciativas de negócio ou desistindo de até empreender muitas vezes porque entende, não consigo vender ou ninguém compra, as pessoas não gostam. isso. Mas já vem aquela negligência, digamos assim, na questão de posicionamento. Isso mesmo. Aí uma pressa no desenvolvimento do valor do produto e na construção da oferta. E aí também uma aventura em relação a como expor e como propagar essas ofertas. Então é uma coisa que não se sustenta porque não tem base, sabe? Mas tem vontade, tem intenção. E, Até usou os elementos todos, Pois é, né? sim. mas dá uma frustrada em muitas pessoas porque hoje é muito vendido que isso é muito fácil. Exato. Não é uma questão de facilidade, é de simplicidade. É um processo simples,
né, que realmente qualquer um pode aprender, porém, aplicar e ter resultado é outra conversa. E é trabalhoso também, né? Não é simplesmente você pegar um vídeo de 1 hora e você ir lá e colocar, aplicar na ferramenta e achar que tudo vai dar certo, né? E até como ele estava comentando, o empresário às vezes vai querer vai lá querer fazer, vai querer colocar a mão na massa e não dá certo. Ele pensa, pô, isso aqui é uma ilusão. Isso aqui não serve para mim e para o meu negócio, né? E a base das empresas também é o marketing. Se você não é visto, você não é lembrado. Só que você tem que fazer de uma forma certa, de uma forma coerente, né? Com inteligência e estratégia, principalmente, né? A empresa do Chides é especialista em negócios locais. Exato. E esse também é um ponto muito importante, né? Que a gente quer comentar aqui com a nossa audiência, né? Como, Chides, eu coloquei aqui uma perguntinha para você. Ó, como que os negócios locais, eles podem se posicionar sem o risco de se queimar por não darem conta de uma demanda superior à sua capacidade de atendimento? Perfeito. Porque essa é uma pergunta que eu ouço muito, às vezes até observação. Não, mas eu não vou divulgar na internet, porque as pessoas têm a impressão de que como a internet é muito ampla, se eu divulgar vai vir todo mundo. Com certeza. Como que se faz isso através do marketing digital, através da gestão de tráfego, que é a especialização da sua empresa? Essa é uma ótima pergunta, né? Até mesmo porque quando a gente pega qualquer projeto, a gente faz uma análise completa, né? Tanto das suas partes digitais, tanto da física, o seu atendimento, o seu comercial, e até mesmo essa parte de você tá no ponto X. Você consegue atender 100 pessoas hoje. Se a gente colocar 150 pessoas, você consegue atender, né? Então, isso vai muito também da questão de quanto que você quer investir. Perfeito, você tem um investimento, mas a sua equipe, ela consegue gerir isso, sabe? Porque até uma coisa que entra muito nisso. Às vezes o seu problema não é o marketing, às vezes é o seu comercial, totalmente às vezes interno, é a sua estrutura. Né? Exato, sabe? Então você tem que olhar para dentro também e entender, pô, será que eu tô preparado para isso? Hoje nós temos como estimativa de quanto de crescimento que nós conseguimos te entregar. Então, se a gente colocar mais 10 pessoas para dentro da sua loja durante a semana, você vai conseguir? Né? Então, tem que ser feito um alinhamento com o empresário também, para ele não queimar, queimar a sua empresa, né? Mas só que a gente consegue fazer isso tranquilamente, sem problema nenhum, fazendo esse alinhamento com o empresário e mostrando para ele números, que hoje a gente trabalha com números, então fica muito mais simples. E crescer é um ótimo problema, né? Vamos considerar, porque quando a gente tem essa possibilidade de dar um resultado superior ao suportável, digamos assim, né? Onde a pessoa ela veja a necessidade de crescer, eu acho que no final das contas esse é o medo que todo mundo deveria ter, né? Sim. Porque isso te obriga realmente a evoluir. E hoje com o marketing digital, por ser uma ferramenta mais acessível, né? Se a pessoa sabe usar e ela faz as estratégias corretas, caramba, é uma oportunidade tão grande que às vezes falta confiança para a pessoa investir, às vezes falta esperar o tempo, né? Porque muitas vezes, 3 meses o negócio ainda está otimizando, ainda está pegando para... Nossa, agora vai. E às vezes a pessoa não resiste esse tempo de maturação. Com certeza. E é um tipo de ciclo que ele leva ao crescimento, né? Sim. E sempre que alguém se propõe a investir para trazer pessoas, é interessante a pessoa ter noção também do quão complexo é a sua capacidade de crescimento, né? Por exemplo, a gente vê hoje, muitos falam sobre as startups justamente por isso, porque elas têm como escalar as vendas sem necessariamente precisar aumentar ali o operacional, né? Investimentos físico, financeiro. E para negócios locais, muitas vezes, as pessoas têm um medo de um crescimento que talvez não venha a acontecer assim, né? Porque, beleza, o potencial ele é grande, mas também com o tempo pode ser que uma campanha dê muito certo, pode ser que outra campanha dê um pouquinho menos. Então, a pessoa tem que ir com o dedo no pulso ali sentindo, né? Para saber também ter agilidade. Eu acho com que certeza. Essa é muito a habilidade do empresário de também se adaptar, né? Porque assim como quando crescer ele vai ter que chamar 2 pessoas para ajudarem, pedir para alguém vir dar uma força e tal.
no dia que não tiver ninguém também, ele, né, precisa saber... Exato. E eu acho que a maior preocupação do empresário deve ser dele não ter pessoas, né? Dele não ter cliente, né? Porque o ser humano, ele se adapta, ele consegue, né? Se ele quer, ele consegue, não tem jeito. Então, o empresário hoje, ele tem que ter medo disso, de falhar, de fechar a sua empresa, né? Não de investir em uma coisa que já está aprovada e validada, que realmente dá certo. Só que, é claro, você tem que também conhecer o profissional que você está contratando, porque hoje, até mesmo o marketing digital é muito fácil de você ir entrar, fazer um curso e falar, agora eu sou isso, eu faço isso e sou especialista. Cada dia mais. Exato. Então, você tem que saber quem você contrata, tem que conhecer a pessoa para não te gerar frustração também. Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante, a gente falando das redes sociais, é de como elas também nos ajudam a entender como o nosso posicionamento, como nós estamos sendo percebidos. Me lembrei agora que dentro das métricas, você tem alcance, impressão, o compartilhar, o salvar, e cada um, né, no caso da rede social, ele diz assim mesmo a intenção da pessoa. E no caso do Google, você tem lá o tempo que a pessoa ficou no anúncio, né? Qual foi Você vê como a inteligência né, do digital fenômeno. Hoje você consegue rastrear o comportamento das pessoas assim, ali, né? Você de uma maneira assim. Não, é absurdo. Você a leitura que se pode fazer. Mapa de calor no site, pra você entender onde a pessoa olhou mais, onde clicou, onde não clicou. Então... Quais são os problemas do seu site, você consegue mapear muitas coisas, né? A inteligência hoje é muito ampla. Exato. E o segredo de um negócio está nos dados, né? Sim, com certeza. O resultado está ali, né? Então, muito do que a gente fala sobre posicionamento, você pode extrair dessas pesquisas, né? Então, não é achismo. Não, como a gente comentou lá atrás, né? Eu vou me posicionar, beleza. Com quem eu quero falar? Pesquisa. Identifiquei o tipo de comportamento, o tipo de ocasião de consumo, como que eu vou aparecer nesses pontos de contato. Tudo isso hoje a gente tem dados assim para, você faz planilhas infinitas e gráficos que podem te mostrar tudo que você quiser saber hoje. Exato. E aí essa paciência e a inteligência de saber ler isso é o que bota muitas empresas com vantagens assim que é difícil de acompanhar, né? Porque hoje é muito acessível a todos a questão do básico, que é eu sei fazer anúncio na rede social. Isso qualquer um que quiser fazer por conta própria tem um botão lá, impulsionar, e faz. Mas não quer dizer que a mensagem está correta, que o público que ela selecionou está correto, que ela está colocando a mensagem para a fase certa daquele consumidor. Então, assim, isso muitas vezes eu acho que assusta as pessoas, mas como a gente está falando assim para um público que muitas vezes é um indivíduo ali que é ele mesmo faz tudo. O autônomo, o empreendedor individual, a partir do ponto que ele sabe que ele quer significar principalmente, todo o resto ele direciona. Sim. Aquela analogia da bússola, para mim, ela é muito especial, porque se tu não sabe para onde que você está indo, você não vai saber quando que você está no lugar errado. E muitos equívocos as pessoas têm acerca de quando eu divulgo, tive resultado ou não tive, né? Nós passamos por isso, porque quando a gente faz o anúncio do imóvel do nosso cliente, aí ele vem, mas ninguém me chamou no WhatsApp, né? E aí ele quer saber o porquê. Bom, muita coisa pode acontecer. Nossa, na hora que clica num botão, na hora que olha uma imagem, muita coisa está em jogo ali, é um sem fim de fatores. As variáveis para resultado de campanha, elas são assim, as mais diversas possíveis, né? Então, é muito comum, e aí, né, um problema que o pessoal que trabalha com marketing sofre, que cai no colo do marketing, né? Tipo, mas não está vendendo. É o primeiro que... É o primeiro que leva a lapada. Mas pode ser... atendimento, pode ser Sim. a parte de qualidade. E pode ser o produto, gente. Com certeza. Pode ser o seu produto. O produto que você está oferecendo não é um produto que está sendo desejado naquele momento. Ou a e o tempo, a experiência, ou o tempo do cliente não é aquele ainda. Exato. E ele vai demorar. Às vezes ele vai olhar várias vezes, ele vai vir de novo ali. E ele não vai decidir de cara. Então,
E outra coisa também, né? Nunca é uma única tentativa que a pessoa deve fazer. Pô, estratégia de marketing, caramba, você tem como rodar diversos anúncios. Por isso que o interessante é a pessoa ter fôlego para poder Sim. achar o local onde vai trazer retorno. Porque, putz, eu já vi assim, vários casos de gente que tem pressa, que vê essas histórias de que lançou e pum, ficou famoso e não sei o quê. Só que, na verdade, se apegar a essa expectativa... Porque às vezes ele pensa, ele fez tudo, né? Então eu tô com posicionamento, o meu design tá legal, o meu produto tá legal. E nada tá acontecendo. E nada tá acontecendo. É aí que entra o aprofundar ainda. Exato, mas eu vejo também que aí entra um problema muito grande, até mesmo das agências e dos prestadores de serviço na área, mesmo do marketing, sabe? Porque o pessoal não sabe alinhar a expectativa com o cliente. Porque 80% dos problemas que dá você disse é por isso pra falta, mim. É por falta de alinhamento. Que o cliente quer. De eu te chegar e te falar, olha, é assim, 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 assado. Pra gente alcançar o seu resultado, não vai ser da noite pro dia. A gente vai ter que construir a sua base. Sabe, a gente precisa construir a sua base. Eu costumo sempre falar que você não começa uma casa colocando a porta e nem a janela. Você tem que construir uma base sólida. Exato. Senão você não vai conseguir, sabe? E eu vejo que o pessoal acaba vendendo muita ilusão para fechar contrato. E aí, às vezes, a base da pessoa tá lá no posicionamento da imagem dela ou dos objetivos dela, da qualidade do produto, da necessidade do produto. E é interessante, com quem ela está conversando. A gente está falando para um público que vende aí imóveis, né? Então, imagina... A resposta tá diante dos olhos, assim, que é qual que é o processo para você construir um imóvel? Você não faz primeiro um plano? Sim. Você não enxerga um negócio pronto no papel antes? Sim, e você não sabe um exemplo perfeito, né? Porque imagina assim, você começa a construir uma casa tijolo por tijolo, mas você não sabe onde é o banheiro, onde é... Aí você fala, aqui vai ser o banheiro. Não, aqui vai... Aí depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? O projeto. É bem perfeito né? isso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, quero ter seguidor. Aí já pega, faz uma foto, pum, e já põe um botão de vender lá. anúncio. Aí não dá certo. Aí fala, não, então eu quero vir aqui que tem que fazer dancinha. Aí, pum, dancinha. Aí você fala, meu Deus, não é dancinha. Aí agora tem que fazer, sei lá, vídeo falando qualquer coisa. E aí a pessoa, ela não tem uma estrutura, assim, que ela enxerga e fala, então tá, vamos começar pela base. E nessa base eu enxergo que aqui é isso, aqui é isso. E tá na cara a resposta. E pensando nesse mesmo exemplo da casa, de estrutura, até para erguer, se ele quiser escalar, então ele também tem que ter feito uma base sólida, né? A estrutura para ela subir. E se ela não tiver, ele não vai ter. Para suportar o crescimento, né? E aí, assim, a gente vem para um ponto do cliente, né? A gente vem num ponto aqui que agora é a vez a gente conversar um pouco com o cliente, de como que ele também busca, quais sinais ele busca no profissional que ele vai contratar, na empresa que ele vai contratar, né? Isso também é muito importante, né? A gente estava até agora falando de como o profissional ou a empresa deve se posicionar. Aí agora a gente pode até pensar assim, como é que o cliente, quais sinais ele busca quando ele vê uma empresa posicionada de que ele está comprando a coisa certa. Perfeito. Para mim, na minha opinião, antes de você contratar qualquer prestador de serviço, né? Hoje a gente está falando de marketing, mas em qualquer área ele tem que saber as certificações. O que ele fez? Por onde ele passou? Ele tem um certificado mínimo do Google, do Facebook, sabe? Com quem que ele fez curso, com quem que ele estudou, ele tem uma formação legal, ele tem uma bagagem legal. Já deu resultado, né? Exato, porque, claro, uma coisa é quando você está começando do zero e você é claro com o seu cliente falando, o meu primeiro, o meu primeiro contrato, minha primeira experiência, né? Então, eu sei muito da teoria, mas pouco da prática. A honestidade. Exato. Outra coisa é quando ele está pegando uma agência, ele tem que conhecer a agência e entender o que eles fizeram e como que eles chegaram até ali. Eu acho que isso é um ponto muito importante para ser analisado. Uma coisa que hoje é muito comum é assim, a gente tem pessoas querendo trabalhar
e pessoas precisando do serviço. Verdade. Só que, onde que está o perigo? Então eu quero me posicionar no digital, beleza. O que que precisa? Precisa de redes sociais, precisa de vídeo, precisa de anúncio, precisa de edição dos materiais todos, tal, estratégia. Aí a pessoa encontra alguém que faz uma dessas coisas e está querendo trabalhar. E ela chega com essa demanda completa. Dizendo que faz tudo. Não, primeiro ela pede assim, eu preciso de tudo isso aqui. A pessoa que está querendo trabalhar, muitas vezes ela vai dizer, eu faço. Sim. A gente fala mesmo. E o perigo o perigo é justamente esse, porque a pessoa que ela pega para fazer tudo, e ela está começando, e ela quer uma oportunidade, dificilmente ela vai recusar. Ela vai aceitar o preço que for. Sim. Então, o perigo é esse, assim, porque muita gente que quer entrar no mercado acaba recorrendo a isso, e aí não vai ver resultado. Talvez até possa ter alguma coisa, mas assim, o tipo de busca, eu acho que quando a gente quer encontrar alguém que é realmente profissional naquilo que a gente entende que vai fazer diferença para o nosso negócio, tem que saber identificar isso. É o que você falou. Com certeza. Essa pessoa, eu vou confiar nela aqui, eu vou investir, eu tenho um comprometimento sério com o resultado do meu negócio. Quem que eu estou contratando? Se eu vou construir uma casa, eu vou verificar. Eu vou verificar lá, esse cara já construiu o quê? Já fez para quem? Quem que fala dessa pessoa? Onde que ele apareceu? E aí aquela questão da percepção, né? Então, a pessoa que ela cuida da percepção, ela vai ter vantagem nessa hora. A pessoa que não cuida, ela vai sofrer. Porque, né, hoje é muito fácil você, beleza, conseguir um monte de seguidor ali na internet, tá? Esse é o principal fator que alguém deve considerar? Não, nem de longe. Nem de longe. Isso é um tipo de atributo que, gera ali uma autoridade digital, mas isso quer dizer por si só que a pessoa é competente, que a pessoa é boa? Não. Qualquer um que quiser hoje vai lá, aperta um botão e compra 100 mil seguidores. Então, né, o tipo de referência é um cuidado que muita gente precisa ter, porque na conversa a gente pode falar, cara, qualquer coisa, mas a hora que você mostra resultado, aí não tem muito o que argumentar. Sim. E até completando o que você falou, eu sempre gosto de falar essa frase, né? Que é quem faz tudo, não faz nada. Né? Então, se a pessoa quer pegar tudo, quer abraçar tudo, provavelmente ela não vai conseguir fazer nada com eficiência. Né? E assim, eu vejo um problema também até dos empresários nessa parte, porque, claro, não tem tanta consciência do que é o marketing digital. É outra linguagem, né? Eu preciso só de uma pessoa, ou eu preciso de um social media, preciso de um design, preciso de um copy, preciso de um gestor de tráfego e um estrategista digital, digamos assim. Ele já pensa, eu preciso só de um cara que ele vai fazer tudo para mim, eu vou pagar ali 1.000, 2.000 para ele e ele vai resolver todos os meus problemas. Só que infelizmente não é assim. Né? Não é assim, não tem como uma pessoa fazer tudo isso. Só que infelizmente o empresário, por não ter uma consciência tão alta, ele acaba achando que é isso. Sim. Mas ele descobre assim que ele contrata. Exato. Rapidinho, no primeiro mês, né? Ele começa a ver os problemas. Né? E o problema é isso que eu comentei, aquela primeira barreira de, tipo assim, tanta gente que está entrando nesse mercado. Porque tem muita gente precisando. E aí quando você vai buscar e tem alguém que faz tudo por 1.000, 2.000, você fala, nossa, achei. Só que, né, aí começa aquele monte de frustração e tal, e aí... E é aí que o simples bem feito dá resultado, né? Que se você tem uma clareza do que você quer, passa uma imagem bacana, se comunica de um jeito legal, tem um produto e mostra ele, deixando claro exatamente o que ele é e para quem ele é, aí não precisa de muita coisa, né? Não precisa de muito para vender, né? Para acessar. Vai precisar para escalar. Com certeza. Mas para ele, né? Eu coloco isso pensando que se o cliente, nós, né? Quando a gente olha para esse cenário que você falou de multiprofissionais para fazer várias coisas que são complexas e cada um na sua especialidade, sim, para quem quer escalar um negócio. Mas a gente falando de comunicação, né, e de se posicionar,
faça pelo menos o seu básico, né? Esteja nas redes sociais, esteja em uma plataforma, esteja em um meio de comunicação que realmente é assertivo, né, para o teu negócio, para o teu cliente, para onde o teu cliente está, e pronto, né? Então, e aí vai indo. Com certeza. E assim, né, a gente comenta aqui sobre essa questão de poder ter essa frustração com o pessoal que, pô, de repente está começando, não tem experiência, mas eu entendo também que é uma etapa, né? Pô, Sim, todo mundo que hoje tem um conhecimento e tal, uma época teve que quebrar essa barreira de oportunidade e, pô, talvez os primeiros clientes ali não sejam os mais bem sucedidos, né? Sim. Mas a pessoa que ela realmente quer, pô, não tem esse fôlego para poder errar ou... Putz, já vi casos de, assim, pessoas que, cara, investirem pesado em gente que não tinha experiência suficiente para dar essa orientação, né? Então, essa seleção de, pô, quem você vai chamar para te orientar no negócio do teu projeto, tem que ter um cuidado muito grande, muito grande. E sem esquecer também de priorizar o marketing, porque às vezes a pessoa se preocupa muito com, vamos pensar lá, um mobiliário caríssimo para dentro da empresa, né? Esse é um negócio que é muito verdade. A pessoa paga lá 100, 200 mil para criar um escritório top. Né? Isso. O lugar que, nossa, tem mármore. E ninguém vai lá dentro. E aí, o local digital, que é onde passa mais gente, a pessoa quer fazer de qualquer jeito. Isso, exato. E quer investir pouco ainda. Exato. Pô, não. Né? Eu sempre uso o exemplo de hambúrguer. Não adianta você ter a melhor hamburgueria da cidade, você ter o melhor lanche da cidade, mas ninguém conhecer. Às vezes tem um cara, o Zezinho da esquina, que ele só se posiciona melhor, o lanche dele não é o melhor, nem chega perto disso, só que ele mostra, ele demonstra isso. Não, todo mundo conhece alguém que olha e fala assim, nossa, eu sou melhor que essa pessoa, Exato. mas ela aparece mais. Pô, o que você está fazendo de errado então, né? Peraí, tem que aparecer. Quem tá certo aí, né? Não, a percepção ela é muito relacionada a como você é visto. Ou não visto, né? Porque aí ninguém te percebe. Então... Exato. E isso aí é até uma dificuldade dos empresários hoje, né? Que eles têm dificuldade de aparecer, de mostrar e de se vender e vender a sua marca, o seu produto. Até mesmo no Instagram, né? Que é uma das mídias mais utilizadas hoje, o pessoal acaba se escondendo atrás das câmeras. É claro, tem produto que não precisa, mas tem produto que valoriza você aparecer, até essa questão de humanizar a marca, que é muito forte hoje, né? E o pessoal acaba não fazendo por ter vergonha ou algo nesse sentido. E é um equívoco também, né, do ser humano pensar que ele se expor aqui, né, no presencial, é tão diferente de se expor no digital. É que o digital... O volume, a escala, mas... Putz, mas é que o digital ele tem um negócio que é complicado para algumas pessoas, que é os comentários que você recebe de gente que você não conhece, assim. Porque a partir do momento que você se expõe, você vira vitrine, né? E tem gente E a interpretação, né? Não, e tem gente que taca pedra, né? Então, o problema é... Pô, vou me expor, mas... Caramba, um comentário, né? Você tá pronto para isso, né? Tem que estar pronto preparado, isso, porque a exposição, a pessoa precisa se conhecer para se expor. Porque... É exatamente isso. Ela precisa se conhecer para se expor e saber do que ela dá conta de suportar. Com certeza, né? E o objetivo, como disse a Beatriz. Tá, claro. E aí? Você vai perder isso, mas você vai ganhar isso. Então, na balança aí, o que tá valendo mais? Voltando naquilo lá que você me perguntou antes da gente sair, né? Se é correto ou não postar foto de biquíni e tal, ou enfim, sunga, né, pros homens aí. Sem camisa? Então, isso daí vai depender do teu objetivo e da percepção que você quer passar, porque quando a gente fala, né, naquele conceito lá dos arquétipos, eles são uma ótima ferramenta para orientar a questão de significado. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, porque eu valorizo o meu corpo, eu quero passar... O meu corpo é um sinal de um cuidado, algo assim. E realmente Existem diversas pesquisas que mostram como que a percepção é diferente em relação a pessoas que têm ali um hábito de cuidar do corpo, cultivam ali hábitos saudáveis e tal. Isso até para questões de RH, assim,
influencia. Sim. Existem pesquisas que dizem que influencia. Vamos fazer o quê? Mas para o aspecto do que a pessoa representa, a imagem que ela passa, um exemplo que dá para trazer é que o arquétipo relacionado à percepção dessas questões mais de relacionamento é o arquétipo do amante, que não quer dizer amante no sentido de pessoa fora da relação. É outro aspecto da palavra amante. Aquele que ama. E que quer transmitir o amor. Que se relaciona, que busca o relacionamento. E todos os arquétipos, eles têm uma coisa que é a luz e a sombra. Esse meio do caminho que é o problema. Porque você pode ter exemplos aí de pessoas que transitam pelo mesmo arquétipo, mas de uma maneira boa e de uma maneira ruim. E a gente pode pegar alguns exemplos que... Vamos lá, deixa eu pensar numa pessoa aqui. Vou trazer 2 homens, porque eu acho que fica mais fácil melhor, menos polêmico? Menos polêmico aí, mas depois dá pra trazer com mulheres também. Mas olha, 2 cantores que são aí figuras bastante conhecidas, né? Que são do mundo do sertanejo, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o cantor Daniel. Cantor, já tem uma estradona aí e tal. Esse cara representa um certo tipo de figura, né? Você olha lá, ele é do segmento de música sertaneja, tal, canta ali as músicas românticas e tudo mais. Ele traz esse lance da busca pelo amor, pelo relacionamento. Ideal. E aí a gente tem um outro que é o Eduardo Costa. Eu trago esse exemplo para que fique claro de visualizar, assim. Quando você olha o tipo de imagem que tem o cantor Daniel e o tipo de imagem que tem o cantor Eduardo Costa, você começa a perceber essas, assim, a distância que está o significado de um e do outro. Você não vê, por exemplo, uma capa de CD ou, sei lá, Spotify do Daniel com a camisa toda aberta, tipo assim, ou sem camisa. Você não vê, porque é outro tipo de busca de relação. Sim, de relação. É a parte romântica e tal. Aí você vai pro Eduardo Costa. É outro significado. Pra mulher é a mesma coisa. Então você olha, por exemplo, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é uma mulher que, tem uma estrada gigante aí como cantora, personalidade e tal. Sempre teve exaltado as questões físicas também. Só que nunca foi uma questão vulgarizada. Jamais. Né? É aquilo que chamam de mulherão. Fala, nossa, que mulherão. É diferente de Anitta, por exemplo. E assim, não estou dizendo que... E ambas são sensuais, né? A aparência é sensual. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Mas é só uma imagem a diferente. percepção é outra. Uma tá aqui numa sombra que significa uma coisa um pouco mais vulgar, digamos assim, e que tudo bem, é só a percepção que passa, mas não quer dizer que está certo ou errado. E a outra tem uma percepção que você vê mais de elegância, de uma beleza diferente. Então, é errado postar foto de biquíni? Não. Agora, que ângulo que você tá? Que você está propondo com qual o seu objetivo, né? O gesto corporal e tal. Isso, exato. Porque, existe uma beleza na nudez, assim. Cara, existe. A sensualidade. Beleza, na verdade. Na sensualidade. Com fotografia, né? Existe como é que fala? Não é segmento, é uma vertente da fotografia que é a parte sensual. E o que é trabalhado na fotografia sensual? A sensualidade está naquilo que você não mostra. Não mostra. É o segredo. É aquela coisa que, é valioso porque você não vê e tal. Tem esse mistério, né? Quando a gente passa para a questão explícita, você não tem esse lance da sensualidade. Ele passa a ser mais vulgar. Então, para a pessoa que, de repente, pensa assim, não, porque, eu gosto do meu corpo, eu quero aparecer e tal... Tentar trabalhar isso. Quero mostrar com isso que sou livre, que tenho opinião, cara, sou forte. Mas você entende assim, não quero influenciar negativamente a minha imagem, porque, as pessoas começam a me tratar de um jeito que eu não gosto, começam a achar que eu sou isso, que eu sou aquilo.
Não estou dizendo que quem acha tá certo ou tá errado, mas é uma percepção que, pô, tá instalada no imaginário. Exatamente. Né? Algo que, pô, é construído aí. É um drive, né? Então, pô, tu quer driblar isso? Cuida com essa questão da estética. Pô, eu vou puxar mais para esse lado, eu vou mais para esse aqui. Isso vale para homem, vale para mulher, vale para qualquer tipo de gênero, né? Sim. Porque a percepção que você causa, ela, querendo ou não, ela vai existir. E a gente está falando aí de uma exposição física, mas a de pensamento é tão poderosa quanto. Com certeza. Nossa, a exposição de pensamento, de ideologia. Nossa Senhora. Todas elas são um risco mesmo, né? Você se arrisca quando você se expõe. Sim. Não tem jeito. Não, até a gente de estar falando aqui, né, até tocar esses assuntos, você pode encontrar pessoas que concordem e que discordem. O problema hoje, principalmente nessa questão ideológica, é o diálogo. Você não conseguir avançar nesses diálogos, porque outra coisa, né? A pessoa às vezes ela tem um perfil que é profissional, que é onde ela ganha ali a vida, né? Falando sobre o produto dela, que não tem nada a ver com política, e ela resolve que quer posicionar politicamente. E aí grande parte do público dela não concorda com a opinião política. Você acabou de impactar negativamente o teu negócio de um jeito certeza. Que talvez você não precisasse. E nós estamos nas redes sociais para relacionamento. A venda é Exato. uma consequência, o ápice, né, a conclusão do relacionamento, o que ele vira depois é uma consequência, mas a gente está para se relacionar, então precisa mesmo de que isso, dessa intencionalidade, do cuidado, do direcionamento, de coerência, de saber o que quer, onde quer chegar com isso, né? Não tem como fugir disso. E é muito importante, né, você saber qual que é o seu objetivo. Se é mais profissional, se é mais pessoal, se você não tem tanto problema, se as pessoas te olharem de uma forma diferente, começarem a te julgar de alguma forma, porque tem coisas que não há tanta necessidade, principalmente no início da sua carreira, né? Porque você acaba se manchando. Exatamente. Né? Você acaba Quando se manchando. Você não tem algo que já te posicione. Exato. Né? Então você precisa mesmo ser cuidadoso e intencional. Sim. Você vê o que as marcas hoje também estão fazendo, né, em relação ao que ela defende. Defende sustentabilidade, defende animais, defende o vegetal, e com isso ela encontra também os seus pares. Conexão, ela usa né? isso também, né? Olha, isso é interessante porque recentemente deu uma não sei se foi uma polêmica, mas deu um resultado curioso com a Heineken. Que a Heineken quis promover, acho que um dia sem carne ou algo assim. Foi, exatamente. E, putz, a Heineken é um tipo de produto que muita gente carne e cerveja. Um churrasco, assim. Olha aí, né? Então rolou foi um dilema. Um boicote, assim. Bradesco também fez algo esse ano que também. foi ali. Pois é. Então, e aí, assim, esse tipo de noção do público... Imagina se as marcas grandes erram, o quanto que uma marca pequena não está errando. Olha o cuidado que precisa ter. Que também aí eu vejo de uma forma talvez diferente até, né? Porque tem essas marcas grandes também, o marketing ele existe de várias formas, né? E também tem essa parte do marketing intencional de você ir contra o seu posicionamento em alguns momentos para você ficar em evidência. Sabe? Tem também isso. Isso, exato, estratégia. Olha a Balenciaga. O que eles fizeram? Não, Sabe, aquele tênis todo rasgado, todo parecia que estava sujo e tal, mas só que durante uma semana todo mundo falou deles. Exatamente. Sabe? Eles lá em evidência. Exato, e eles venderam horrores. E o quanto que dá de percepção de valor para a marca deles. Sim, sabe? Total. Então é aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Exatamente. Sabe? E isso só valida pra caramba esse nosso episódio, assim, do quanto realmente tudo é marketing. Marketing é tudo, está em tudo, né? E o marketing aí são esses elementos de imagem, linguagem, e é extremamente necessário, no mínimo, conhecer os princípios ou ter bons profissionais que
Trabalhem esses princípios dentro da tua empresa. Conhecer, acho que para quem empreende, é fundamental, porque às vezes você não vai precisar fazer, mas você precisa saber. Saber pedir, né? Também. Saber pedir. E saber cobrar também, né? Exatamente, saber. Então, como eu disse, que nós teríamos uma consultoria de marketing gratuita aqui e daria realmente para a gente ficar muito mais tempo e trazendo muitos pontos mesmo para a nossa audiência, para a gente provocar um pouco sobre isso, esse cuidado com a imagem, onde se posicionar, como, quais os lugares ideais, em quais rodas você quer estar, quem é que vai te conectar com essa roda, e aí, né, vamos lá, relacionamento, e o solitário, o sozinho, está fadado ao fracasso, né? Hoje em dia está assim, então você pensar que vou fazer do meu jeito e pronto, e vou, não existe, né? As pessoas, as marcas ou os negócios, os profissionais, eles vão ficando para trás, vão ficando sozinhos. Então, a intencionalidade, o estudar, o aprender, né? O marketing é mesmo fundamental e contar com profissionais capacitados. E aí a gente falou muito, né, das pessoas aqui, mas a gente não falou em si dos profissionais em termos de função, isso mesmo, né? Acho que é até interessante a gente deixar isso claro. A gente falou com um publicitário. O que faz um publicitário, né, Diego? Nós falamos com uma designer. Qual que é a diferença? Mas eu não posso pagar um designer, eu vou fazer no Canva. Bom, então, mas pelo menos estuda os princípios da imagem, né? Estuda os princípios da imagem. Mas eu mesmo quero fazer a minha campanha no Facebook. Beleza, mas vai lá pro gerenciador de anúncio e devora aquele ser, né? Devora e faça a coisa certa, estude. O interessante é que, assim, hoje, isso é muito positivo, existe uma barreira muito pequena de entrada para quem quer começar um novo negócio. Então, principalmente digital, né? Vamos deixar a barreira pequena para essa questão digital. Porque hoje você sozinho consegue utilizar várias ferramentas que te possibilitam criar artes, até com uma qualidade ali profissional. Se você tiver o olhar, né? Se você souber, até mesmo se não souber, assim, de alterar o texto, né? mudar uma cor ou outra. Tem hoje no YouTube, você aprende tudo que a gente falou aqui. Esse mais vídeo, um pouco, né? E mais um pouco. Esse vídeo é uma super aula já. E fora, se a pessoa pegar os termos, os conceitos que a gente comentou aqui e der ali uma pesquisada, já vai achar um monte de coisa. Isso é um ponto positivo para quem está começando, né? Mas a partir do momento que a pessoa passou por essa barreira, essa turbulência ali, essa arrebentação, né? E beleza, entrou no mercado e tá ali conseguindo pelo menos respirar. Invista. Investe em alguém que tenha a possibilidade de profissionalizar o teu marketing, porque tudo é marketing, não precisa ser um baita investimento para começar, ok, mas assim que der. Assim que der. Prioriza se quer crescer. Né? Faça uma boa escolha. Né? Sim, porque o que tá cheio de empresa que fica estagnada por conta de às vezes não escolher investir nisso, porque até aqui eu fiz sozinho, aqui vai. Então, sempre deu certo. Exatamente. Às vezes vem mais surpresas aí que... Exatamente. Que não são tão agradáveis, infelizmente. Né? E até por conta da pandemia, né? Acelerou muito as coisas e o pessoal que é muito tradicional levou até um susto. Né? E se você não se adapta, cara, você fica para trás. Tem até uma frase do Bill Gates, né? Eu ia citar exatamente ela. Que a internet eu é uma gosto praça. muito. Não, a outra? Isso, a outra, que é em alguns anos. Vão existir dois tipos de negócio. Um que estarão dentro da internet e outro que estarão fora dos negócios. E é exatamente isso, porque hoje a rua mais movimentada não é mais a Rua 15. A rua mais movimentada é o Facebook, Instagram e o Google. É lá onde está a atenção das pessoas. E aonde está a atenção das pessoas é onde você tem que estar, né? Não esquecer do out-inbound, né? Que é ali o físico, mas também, né? Você focar muito no digital. Né? Você tá onde as pessoas realmente estão te procurando. E se elas estiverem no TikTok... Se manda para lá. Esses dias eu falei isso para uma cliente, né, uma amiga.
a gente observando o produto dela, né? E aí ela falou, Miriam, mas TikTok, tem certeza? Falei, Falei, lo siento. É até uma coisa que a gente vem conversando muito com os nossos clientes, né? Para não focar só em uma plataforma. Exato, vai lá, testa. Não colocar todas as suas fichas em uma plataforma. Porque um exemplo, igual o ano passado, o que aconteceu quando o Instagram começou com instabilidade? O Facebook começou com instabilidade, sabe? As pessoas ficaram loucas, ficaram um dia sem conseguir anunciar, sem conseguir vender. Por quê? Porque a empresa delas estavam todas em uma plataforma só. Então, é um erro até, sabe? Então, você tem que buscar... Tudo bem, o meu público não está tanto nessa plataforma, mas eu já vou começar a migrar, já vou começar a criar uma base para mim... Parou tudo, Facebook e Instagram, mas eu tô com a outra ali rodando ainda, sabe? Exatamente. Então é muito importante você saber ramificar e ter inteligência nessa parte também. Tem uma frase, se eu não me engano, do Flávio Augusto, que ele diz assim, quem tá só no offline tá deixando dinheiro na mesa. Exato. E quem tá só no digital também tá deixando muito mais dinheiro na mesa. Muito mais dinheiro na mesa. Porque as coisas, beleza, no digital elas são amplificadas, mas assim... parte fora também é extremamente importante. Cada vez mais com essa concorrência que vem acontecendo no digital e mais pessoas entrando, as experiências feitas fora acabam sendo também um grande diferencial. E acaba se destacando, né? Claro. Acaba se destacando. Sim, sem dúvida. Nossa, a gente iria muito longe e eu quero já deixar o convite para vocês voltarem. Com né? certeza. Vamos falar na próxima sobre essa presença no offline, né? Você que já trabalhou, empreendeu muito cedo, vai e trabalhou com nichos, população mesmo, né? De bastante gente, vai poder dizer isso, falar bastante sobre isso. Então, sobre esse posicionamento offline, né? As rodas de networking, os clubes de networking, os grupos de networking. Bem especialista na networking. Então, assim, e aí? Como é que você pode também ser intencional nesse seu caminhar pelas ruas aí, né? E como existe oportunidade para o marketing offline que a gente está ignorando, né? Como existe. Eu, depois que cheguei em Curitiba, então, que eu vi o quanto isso é abundante aqui. E eu acho que vale a pena a gente falar na nossa próxima conversa um pouquinho sobre networking, né? Sobre essa rede de relacionamento, construir uma rede, né? E a rede, ela está totalmente interconectada. Então, muito obrigada, Diego. Obrigada, Chaitz. Muito obrigado pelo convite, tá? E quando eu precisar, estamos às ordens. Que bom. Maravilha, um prazer essa conversa aqui. Espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho o pessoal aí. E quando quiser novamente, só chamar. Estaremos aqui de novo em breve. E para você que está aí, muito obrigada. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. E fique com a gente nos próximos episódios. A gente vai estar trazendo ainda mais conhecimento e pessoas. Principalmente, a gente vai estar trazendo pessoas para você se conectar, gerar valor e se diferenciar no mercado. Se você é corretor, engenheiro, arquiteto, é com você que a gente fala, é para você que a gente quer trazer transformação, negócios e muito resultado. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.